Então, gente, será que eu vou ser perseguido pela Receita Federal agora? Parece que o atual presidente está mudando alguma coisa aí em relação à Receita Federal. Eu vi alguns colegas da psicologia ansiosos com isso. Então, esse vídeo aqui é uma recomendação, inclusive uma indicação, não é publi, não é nada, é uma recomendação sincera de um serviço que eu contrato há anos. Deve fazer pelo menos uns 4, 5 anos aí que eu contrato o serviço da Gomes Contabilidade. E eles me ajudaram a me regularizar desde que eu entendi o que era carnê-leão. Inclusive, isso sempre foi um ponto de divergência meu em relação a alguns colegas psicólogos, né? Porque tenho certeza que alguns colegas me rotulam até de ser excessivamente de alguma ideologia, justamente porque eu sempre, a partir do momento que eu entendi como era a legislação tributária, eu olhei para a minha realidade e eu comecei a pensar, olha, eu pago proporcionalmente ao que eu recebo, eu acho que eu pago muito imposto e eu não vejo esse retorno direto na minha vida. Pelo contrário, eu sei quantas horas já contabilizei inclusive, quantas horas por mês eu gasto anotando todos os pacientes que eu atendo, pegando todos os dados dele, mandando para o meu contador, esclarecendo questões do meu contador, quanto que eu gasto para emitir notas fiscais, para fazer tudo, né? Os honorários contábeis, inclusive, que é um dinheiro muito bem pago, mas a gente sabe que um serviço de qualidade não é um serviço tão barato, mas é fundamentalmente importante. Nós temos que ter um contador de confiança, então o pessoal da Gomes Contabilidade, sigo com eles aí eternamente, mas assim, o fato é que já ocorreu, inclusive, né, de eu estar conversando com um colega psicólogo, fazer algum comentário qualquer, assim, dizer que por mim, se um determinado governo fosse um pouco mais flexível com relação à tributação e eu não visse nenhuma mudança grave em outras áreas, eu seria inclinado a votar em A, B ou C, porque me parece que mudaria, né, que atrapalharia menos a minha vida, tornaria mais fácil a minha vida e, portanto, eu acho que de todo mundo que trabalha, né, proporcionalmente também e tudo mais. E aí, esse colega deixou transparecer que, apesar de ele apostar em um governo que aumentaria o tamanho do Estado, apesar de ele apostar em um governo que iria ser mais rigoroso com cobrança de impostos e que defende o eterno financiamento estatal via impostos e tudo, ele sequer estava seguindo a lei que estava vigente na época. E aí eu brinquei com ele assim, mais Estado para os outros é fácil, né? Até eu voto, mas eu quero ver para mim. Então, estou usando isso para dizer assim que algumas pessoas, infelizmente, vão ser comprometidas agora com essa mudança, porque o presidente está apenas fiscalizando aquilo que já era para ser cumprido. Porque a lei de cobrança de impostos já existe. Bom, a gente pode ter uma opinião pessoal sobre a existência dos impostos em si, mas até onde eu tive conhecimento, o presidente Lula não falou nada que vai aumentar a taxação. É possível que ele aumente, porque ele está tendo um gasto considerável com o governo, né? E não há sinalização de que vai reduzir o gasto. É possível que, em alguma medida, ele acabe criando impostos novos ou aumentando, enfim, mas esta proposta de monitorar movimentações a partir de R$ 5.000 de aumento de impostos não há. Então, há apenas a fiscalização necessária e legítima daquilo que já é lei e que todo mundo que presta serviço já deveria saber. Mas eu confesso para vocês, durante os primeiros meses ali que eu atuei como psicólogo de forma autônoma, eu estava irregular por desconhecimento. Felizmente não tive nenhum problema, felizmente não chegou a nenhum ano. Assim que eu li sobre a existência de carnê-leão, para você que é psicólogo ou que trabalha com qualquer outra área que não é regulamentada por MEI, que não se enquadra em MEI, né? Então, se você presta um serviço de pessoa física para pessoa física, você tem que pagar INSS proporcional ao seu faturamento. E aí, a gente faz isso através do carnê-leão e acima de uma certa quantia, uma quantia de movimento, né, de movimentação financeira no mês, você paga também o imposto de renda retido na fonte. Então, desde que eu entendi isso, eu regularizei, sigo com o pessoal da Gomes Contabilidade desde então, e à medida que o meu faturamento foi aumentando, eles me ajudaram a abrir o CNPJ, eu contrato eles para fazer a emissão de notas fiscais também para os pacientes, emito notas fiscais até de pacientes que não pedem, tem pacientes, por exemplo, brasileiros que moram em outros países, nem fazem declaração do que eles me pagam, ainda assim pego os dados dele e tudo,
e emito notas fiscais. Com relação a isso, eu estou muito tranquilo, né? É óbvio que eu tenho uma opinião pessoal, como eu falei sobre o quanto a gente paga de impostos no Brasil, mas não é esse o problema. Porém, eu sei que, assim como eu tive o desconhecimento no início da minha profissão, muitas pessoas podem estar irregulares hoje por total desconhecimento. Então, fica aqui a minha recomendação para quem tiver dúvidas sobre como seguir a legislação, sobre quanto pagar de impostos, como fazer isso, se é o caso de abrir um CNPJ ou não, emitir notas fiscais ou apenas um recibo, vou deixar aqui na descrição o contato da equipe da Gomes Contabilidade. Certo, gente? E aí, o que vocês acharam dessas mudanças? O que vocês... Bom, nem vou perguntar o que vocês estão achando do governo, porque poderia ser muito polêmica a discussão, né? Mas sobre essa questão de fiscalizar aquilo que já é lei e que já deveria estar sendo cumprido, eu pessoalmente não vi problema nenhum. Até agora, nada de novo, nada que eu veja como nocivo, assim. Só, claro, o risco de que o governo ali na frente precise aumentar os impostos, aí sim, isso acabaria prejudicando a todos nós. Mas o mais é isso. Seguimos nos adaptando.